Nossa história começa na vastidão da África, berço da humanidade. Imaginem nossos ancestrais, os primeiros hominídeos, aprendendo a dominar o fogo e a construir ferramentas. Eles se comunicavam através de pinturas rupestres. A descoberta da agricultura permitiu que se estabelecessem e cultivassem a terra. Pequenos grupos se tornaram aldeias, e as aldeias se transformaram em cidades. A vida em comunidade impulsionou a organização social e novas tecnologias. A roda, a escrita, a metalurgia. Cada inovação pavimentou o caminho para as civilizações. A história da humanidade não é linear. Houve avanços e retrocessos, períodos de paz e conflito. Nossos ancestrais deixaram sua marca na história. Com passos lentos, a humanidade começou a trilhar seu caminho, deixando as savanas africanas para povoar o mundo. As primeiras grandes civilizações surgiram ao longo de rios, como o Nilo, no Egito, o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, o Indo, na Índia e o Amarelo, na China. Essas sociedades desenvolveram sistemas de escrita, governos complexos, religiões elaboradas e expressões artísticas sofisticadas. Os egípcios, com seus faraós e pirâmides, nos legaram uma cultura rica em simbolismo e misticismo. Os mesopotâmios criaram o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi, e desenvolveram a astronomia. Na Índia, o hinduísmo e o budismo floresceram, enquanto a China se destacava pela filosofia de Confúcio e Lao Tse. As trocas comerciais e culturais entre esses povos foram fundamentais para a difusão de ideias e tecnologias. A invenção do alfabeto pelos fenícios, por exemplo, revolucionou a comunicação e influenciou diversos sistemas de escrita, incluindo o nosso. É como um quebra-cabeça, Fátima, cada peça se encaixando para formar a imagem completa. As civilizações antigas, com suas diferenças e semelhanças, lançaram as bases para o mundo em que vivemos hoje. A partir do século XVIII, a Inglaterra se tornou palco de uma série de inovações tecnológicas que transformariam o mundo. A Revolução Industrial, a máquina a vapor, o tear mecânico e a locomotiva a vapor impulsionaram a produção em massa, o crescimento das cidades e o surgimento de novas classes sociais. A Revolução Industrial, porém, teve um lado obscuro. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, com longas jornadas e baixos salários. A exploração do trabalho infantil era comum, e a poluição gerada pelas indústrias degradava o meio ambiente. Apesar dos problemas, a Revolução Industrial marcou o início de uma nova era, caracterizada pelo avanço tecnológico acelerado e pela busca incessante por progresso. As descobertas científicas se multiplicaram, as comunicações se tornaram mais rápidas e eficientes, e o mundo se viu cada vez mais interconectado. É importante analisarmos esse período com um olhar crítico, Fátima, reconhecendo tanto seus avanços quanto suas contradições. O século XX foi marcado por dois conflitos de escala global: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As tensões nacionalistas, as disputas imperialistas e a ascensão de ideologias extremistas, como o nazismo e o fascismo, levaram o mundo à beira do abismo. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, deixou milhões de mortos e redesenhou o mapa da Europa. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ainda mais sangrenta, testemunhou o horror do Holocausto e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. As guerras mundiais deixaram um legado de sofrimento, destruição e trauma. No entanto, também impulsionaram avanços científicos e tecnológicos, como o desenvolvimento da penicilina e do computador. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se uniu para criar a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover a paz, a cooperação entre os países e o respeito aos direitos humanos. Seção 5. A Era do Conhecimento. Avanços científicos, moldando o presente.
A segunda metade do século XX e o início do século XXI foram marcados por avanços científicos e tecnológicos sem precedentes. A corrida espacial, a descoberta do DNA, a criação da internet e o desenvolvimento de smartphones revolucionaram a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. A medicina avançou a passos largos, com o desenvolvimento de vacinas, antibióticos e tratamentos inovadores para doenças que antes eram incuráveis. A expectativa de vida aumentou consideravelmente e a qualidade de vida melhorou para milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, esses avanços também trouxeram novos desafios. A automação crescente do trabalho gera o temor do desemprego em massa. A inteligência artificial levanta questões éticas complexas, e a crescente desigualdade social coloca em risco a coesão social. Vivemos em um mundo cada vez mais complexo e interdependente, onde o conhecimento se torna um bem cada vez mais valioso. Cabe a nós utilizarmos a ciência e a tecnologia de forma ética e responsável, para construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Section 6. Um futuro a ser esculpido. Desafios e esperanças para a humanidade. Ao olharmos para o futuro, vemos desafios e oportunidades. As mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais, as desigualdades sociais e o risco de novos conflitos exigem soluções urgentes e eficazes. Mas também há motivos para otimismo. A consciência ambiental cresce em todo o mundo, impulsionando iniciativas para a preservação do planeta. A educação se torna cada vez mais acessível, abrindo portas para um futuro mais justo e igualitário. E a criatividade humana, motor do progresso, continua a gerar soluções inovadoras para os desafios da atualidade. O futuro, Fátima, não está pré-determinado. Ele será moldado pelas escolhas que fizermos hoje. Cabe a cada um de nós, como cidadãos globais, agirmos com responsabilidade, empatia e esperança para construirmos um futuro melhor para as próximas gerações. Section 7. Legado e responsabilidade. O papel de cada um na história. É fácil, Fátima, nos sentirmos insignificantes diante da vastidão da história. Mas é importante lembrar que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção do futuro. Nossas ações, por menores que pareçam, podem ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Podemos fazer a diferença ao adotarmos práticas sustentáveis em nosso dia a dia, ao nos engajarmos em causas sociais, ao votarmos de forma consciente, ao educarmos nossos filhos para serem cidadãos éticos e responsáveis. A história da humanidade é uma história de luta, superação e esperança. É a história de pessoas comuns que, com coragem, determinação e compaixão, transformaram o mundo para melhor. E essa história continua a ser escrita a cada dia, por cada um de nós. Section 8. Sonhando com o amanhã. Um olhar otimista para o futuro. Apesar dos desafios que enfrentamos, Fátima, acredito que o futuro reserva grandes coisas para a humanidade. Acredito no potencial humano para a inovação, para a compaixão e para a superação. Imagino um futuro onde a pobreza e a fome sejam erradicadas, onde todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade, onde a saúde seja um direito universal, onde a paz prevaleça e onde a natureza seja preservada para as futuras gerações. Para que esse futuro se torne realidade, precisamos manter viva a chama da esperança, da solidariedade e da busca por um mundo melhor. Precisamos acreditar que, juntos, podemos superar os desafios e construir um futuro mais justo, sustentável e feliz para todos. Section 9. Conclusão. A história somos nós, escrevendo o próximo capítulo. A história da humanidade, Fátima, é uma jornada fascinante que se estende por milênios. Das savanas africanas aos dias de hoje, percorremos um longo caminho marcado por avanços e retrocessos.
luzes e sombras. Aprendemos com o passado, celebramos as conquistas da humanidade e reconhecemos os erros que não devem ser repetidos. E com base nesse aprendizado, seguimos em frente, escrevendo o próximo capítulo dessa história extraordinária. O futuro está em aberto, cheio de possibilidades. Cabe a cada um de nós, com nossas ações e escolhas, construirmos o amanhã que queremos. Que legado deixaremos para as futuras gerações? Que história contaremos aos nossos netos? Lembrem-se, a história não termina aqui. A história somos nós, escrevendo o próximo capítulo.